Estamos aqui para reabrir a série especial Tabela do INSS 2020, iniciando agora com a terceira parte, que nós vamos tratar da terceira faixa. A terceira faixa da tabela do INSS para 2020 tem os valores de R$ 2.089,61 até R$ 3.134,40, aplicando a alíquota de 12%. E a parcela a deduzir, o 78,36. Como vocês podem perceber, a parcela a deduzir é um valor que nós estamos trazendo, se vocês olharem e reverem o vídeo número 1 e número 2, é uma tabela criada que na sequência do cálculo aqui a gente detalha para compreender por que essa parcela a deduzir e também a razão de podermos editar essa tabela e todos os senhores poderem utilizar, embora ela não tenha publicação oficial. Ela tem o resultado matemático da aplicação da lei com a reforma constitucional da Constituição, a emenda constitucional 103 de 2019. Aí foi elaborada na própria publicação da emenda à tabela e o Ministério da Economia atualizou a tabela para 2020. Então, na sequência, nós vamos ter o seguinte cálculo, né? Nós temos na terceira faixa o limite máximo da terceira faixa de 334, nós vamos fazer o seguinte cálculo, menos o valor tributado da alíquota de 7,5, nós temos 1.045, menos o valor tributado da alíquota de 9%, nós temos o cálculo de 1.044, ou seja, dentro de um valor de 2.089, que fica igual à parcela a ser tributada com a alíquota de 12%, que é sobre os 1.044. Então, assim, nós temos o seguinte cálculo que incidirá sobre o total. A primeira situação será o 7,5, nós aplicamos sobre os 1.044, além do 7,5 haverá a alíquota de incidência de mais 1,5, que é a diferença da alíquota anterior, ou seja, para a gente poder chegar aos 9%. Então, a alíquota de 9% fica dentro da aplicação da tabela. E aí nós temos sobre este valor, os 1.044, haverá incidência dos 7,5 mais 1,5 mais os 3%, que equivale aos 12%, que é a faixa da tabela. Então, assim a tabela desenvolvida faz o seguinte cálculo. Calcula 12% sobre o valor total e deduz o valor correspondente a 1,5 sobre o valor de 1.045 e 3% sobre o valor de 2,89. Dessa forma, nós temos o seguinte resultado: 3.134,40 vezes 12%, menos a parcela deduzida de 78,36. Por que essa parcela de 78,36? Como vocês observaram no cálculo anterior, nós temos lá os R$ 15,67, que é da primeira parcela, e temos ali que é da segunda faixa, né, que é da segunda faixa da tabela, que nós temos lá o valor de mais 62,69. Com isso, nós vamos ter um total de 1.045 vezes 1,5, dá 15%, os 2,89 vezes 3% dá os 62, e isso nós chegamos à conclusão do cálculo matemático para aplicarmos o 62,69 somado com a correspondente cálculo de 334,40 vezes 12% menos a parcela a deduzir, vai dar o resultado do valor a ser descontado do trabalhador. Agora nós vamos trabalhar com a quarta faixa, que é a faixa máxima da tabela, que a legislação fixou para o ano de 2020, 3.134,41 até 6.161. Aqui a alíquota fixada pela legislação da tabela progressiva é 14%. E aí nós vamos encontrar uma parcela a deduzir de 141,05. Para quem vai utilizar a parcela a deduzir, aí dentro do cálculo que nós vamos ter na quarta faixa vai ficar da seguinte maneira: o 6.101 menos o valor tributado com a alíquota de 7,5, que é a parcela de 1.045, o valor tributado com a alíquota de 9,5, que é o valor de 1.044,60,
que é a diferença que dá entre aqui o valor de 2,89,60 com relação ao primeiro valor, né? Aí menos a parcela tributada com a alíquota de 12%, que é os 1.044,80, que é a diferença que a gente colocou aqui dos 3.134,40. Aí nós temos a parcela tributada com a alíquota de 14%, daí a gente aplica essa alíquota de 14% para poder fechar com a correspondente cálculo da tabela. Assim, o total será da seguinte forma, ó, sobre o total incidirá 7,5 para nós deduzirmos o cálculo, sobre o valor de 1.044,60 nós teríamos, além do 7,5, haverá incidência de 1,5%, semelhante ao que a gente viu na tabela da faixa 3. E sobre os 1.044 também haverá o valor da incidência de 7,5 mais 1,5 para equivaler à alíquota dos 12%. Então, aí nós temos os 3% e equivalente sobre o total de 2.966,66, haverá incidência além do 7,5, mais 1,5, mais 3% e mais 2% para a gente chegar à alíquota de 14%, que é o somatório de todas essas faixas intermediárias do cálculo que se está se utilizando. A tabela desenvolvida, então, faz o seguinte cálculo para nós compreendermos por que se calculou daquela forma. Calcula-se 14% sobre o valor total e deduz o correspondente a 1,5 sobre 1,45, de 3% sobre o valor de 2,89,60 e de 2% sobre o valor de 3.134. Dessa forma, nós vamos ter 6.101,60 vezes 14%, menos a parcela a deduzir de 141,05. O 141,05 é formado pela soma dos 14,67 da tabela a deduzir anterior e do cálculo da outra faixa, que é o 62,69, mais o 62,69. Então, com isso, nós vamos ter os 1.045 tributado por 1,5, que é 15%, os 2,89,60, 3%, que dá os 62,69, e os 334 vezes 2%, que dá os 62,39, que aqui é a dedução, ou seja, nós aqui demonstramos por que o valor de 141,05 é uma parcela correta, que matematicamente a gente pode, com essa parcela deduzir, chegar à conclusão calculando dessa forma das faixas, aplicando todas as parcelas a deduzir, chegando na maior para a gente poder fazer um cálculo correto com essa tabela alternativa, que embora a Receita Federal não tenha publicado, é a tabela que se pode utilizar e se vai utilizar durante o ano de 2020. Agradecemos a todos e convidamos para o nosso próximo vídeo para a continuação do trabalho da tabela INSS 2020.